Sabiam que a reputação de uma empresa pode influenciar diretamente as suas vendas e o seu crescimento? Tenho comigo dois especialistas, Margarida Lopes da Silva e Nuno da Silva Jorge, cofundadores da Aurora, uma consultora que tem ajudado empresas e líderes a trabalhar a sua comunicação corporativa e a gerir a sua reputação. Se calhar a reputação parece que não, mas é um dos ativos mais importantes que uma empresa pode ter. E está estudado que, por exemplo, a reputação do líder de uma empresa equivale a cerca de 32% do valor de marca. Se existe uma imagem de CEO que transmite confiança, as vendas vão ter mais sucesso. A reputação cria um efeito de posicionamento que é incopiável. O que é que sentem que mudou nos últimos anos? Temos um cliente que diz uma coisa muito engraçada, que é que quando eu comecei, as pessoas viam-me no corredor e nem olhavam para mim. E hoje em dia dão-me um high five. Temos aqui a inteligência artificial, terá por todos os lados. O que é que vocês perspectivam para o futuro? Nós vamos ser mais rápidos. Vamos ser mais rápidos. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Ou seja, nós conseguimos fazer mais coisas mais depressa. Mas achas que é uma ameaça ou achas que é uma ferramenta de trabalho? Nós dizemos sempre que é uma ferramenta e é uma oportunidade. Sobre a inteligência artificial, não interessa se o copo está meio vazio ou meio cheio. O que interessa é que ele tem água. Bom, Margarida, Nuno, obrigado por terem aceito o convite. Isto aqui pela preparação promete. Gosto muito de ver aqui desconfortáveis à frente das câmaras. Como eu disse, obrigado por aceitarem o convite. Estamos aqui no Legacy em Cascais, um hotel da cadeia Hilton by Curia. Hotel lindo, por acaso. Gostaram? Mesmo. Muito bem. Eu também gosto muito. E vamos falar aqui um pouquinho sobre a comunicação empresarial, sobre posicionamento, marca, por aí fora. E se calhar começámos pelo princípio. Quando uma empresa começa, Margarida, quais são as primeiras preocupações que deve ter? Olha, antes de mais, obrigada por nos teres aqui connosco, Mária. Estamos muito satisfeitos. Olha, quando começa, claro, business plan, pensar bem naquilo que vai fazer. Agora, em termos de comunicação, aquilo que mais faz sentido e que se nota mais a necessidade é mesmo a definição do posicionamento. E nós já vamos falar também um bocadinho sobre isso. Porque, na verdade, fazer um logótipo que não esteja alinhado com isto vai ser uma dificuldade mais à frente. Agora, um ponto é claro, se não sabes como é que vais vender e não tens clareza naquilo que vai ser o que te vai trazer dinheiro, não percas tempo com isto, não é? Agora, quando fores pensar uma estratégia de custos e naquilo onde vais investir, tenham sempre em conta, e 10% pelo menos deve ser guardado para a comunicação, sem dúvida. Até porque senão não vais acrescentar valor também na tua venda, não vais passar bem a mensagem e a proposta de valor que tens a acrescentar ao mercado. Portanto, diríamos que é algo a pensar logo à partida, sim, se já tiveres algo para vender. E eu acho que tu começaste com uma coisa muito interessante. Eu pego aqui na dica da Margarida, que é, tu não é a primeira coisa que tu começas a pensar, e nós vemos que muitos empresários têm este problema, que é, já tenho uma ideia para o nome, já tenho um logotipo, já tenho uma ideia, ainda não pensaram no business case ou no use case, mas têm uma ideia e já começam a pensar no nome. Não. Isto é uma coisa que se deve ser pensada, que ela vai acontecer à partida, e reservar que é preciso investimento para isto, para ser bem feito. Que a questão não é ter um logotipo, é ter o logotipo que interessa, claro, para representar bem este negócio. Mas nós devemos antecipar esse custo e saber que ele vai acontecer, mas só nós devemos pensar, depois nós percebemos muito bem qual é que é o nosso negócio e a nossa estrutura, que é para depois perceber, ok, então como é que eu vou projetar este negócio da melhor forma. E aí não é só o logotipo, é também que nome. Isso. Que valores eu quero expressar com esta marca? Qual é o meu tom de voz? Como é que eu vou comunicar? Onde é que eu vou comunicar? Tudo isto tem que ser pensado depois de eu ter um negócio e não, já tenho um nome para o negócio e a coisa invertida, e depois acabamos por inquinar tudo. E muitas vezes o trabalho depois torna-se mais difícil. Fazer uma espécie de que chamam reverse engineering, a coisa que é voltar atrás e tentar desconstruir para encontrar os pontos fortes, do que se fazer isto com o processo bem feito, que é, tenho um use case, tenho um bom negócio e agora vou pensar, ok, como é que eu expresso este negócio, que nome vou ter, que logotipo vou ter, que mensagem vou ter e etc. É muito interessante e nós temos contacto com muitos empreendedores que vêm com uma boa ideia, acham que são geniais e de facto depende do perfil de cada um. Alguns são muito tecnológicos e só se preocupam com a tecnologia. Outros são muito financeiros e preocupam-se com a parte financeira do negócio. E raramente temos alguém que tem uma visão global do negócio, e é por isso também que temos este desafio de fazer aqui a jornada, para também tentar levantar a curiosidade. Ok, uma empresa não é só produto, não é só a empresa um todo. E eu gostava se calhar até começar pelo posicionamento. Que tipo de exercício é que achas que um empresário deve fazer quando tem um negócio para perceber qual é que é o posicionamento que ele deve ter? Sim, eu acho que até dizia uma coisa, Mário, antes de que tipo de exercício é, porque é que ele tem que fazer este exercício? Exato. Por exemplo, vou dar um erro muito comum que acontece com muita gente, que é, pensa-se num nome.
e não se fez o exercício que já vamos explicar. Mas depois esse nome não torna claro o que é o negócio e qual é a sua proposta de valor. Ok, então isto é a proposta que é, ok, eu tenho que fazer isto porque tem que ser claro o que é que eu estou. As pessoas quando veem um nome, não é? Não pode ser um nome genérico, por mais que pareça giro, eu não sou o target, não é? Eu não sou o destinatário disso. O destinatário vão ser as pessoas que vão comprar o produto da empresa, que vão querer trabalhar na empresa, vão ter que perceber logo que empresa é esta e onde é que vão estar. E isto tem que ser muito claro. Então tem-se fazer este tipo de exercícios. Que exercício é? Normalmente é uma espécie de auditoria de comunicação interna, um workshop de posicionamento, podemos lhe dar o nome que quisermos, mas que é um processo muito de introspeção, de perceber qual é este teu negócio e qual é que é a forma com que nós vamos criar uma vantagem competitiva para o mercado que mais ninguém pode copiar. Exatamente. E a partir daqui é que se começa a construir o nome, o logo, as mensagens e também os canais em que vamos comunicar e etc. Quer dizer, e hoje em dia há muitos canais e acho que a Margarida pode complementar um bocadinho isto, que é muito fácil para um empresário dizer que quer estar na rede social X, na Y, em todo lado. E às vezes é muito simples que é. Não há negócios, há negócios em que faz sentido estar no LinkedIn, noutros faz sentido estar no LinkedIn e no Instagram, e noutros não faz sentido estar em lado nenhum porque têm que fazer a assessoria de imprensa. E esta questão é muito interessante. Também, logo à partida, que é medirmos o grau de investimento que vamos fazer também no esforço, ok? Exato. O investimento não é só dinheiro, é tempo, é esforço, é recursos, e onde é que faz sentido de forma a ter o maior retorno possível. E acho que no início isto é se calhar o que nós mais falamos com clientes. Claro que se nota que a conversa é diferente, e tu dizes isto bem há pouco, que diferentes graus de maturidade de gestores fazem também percursos diferentes neste arranque. E nós vemos isto com pessoas que vêm ter connosco que já têm vários negócios e outras que estão a arrancar o primeiro de todos. Agora, não vale a pena querer fazer tudo à partida e arrancar logo com tudo. É realista achar que vão ter logo uma presença fenomenal em todo o lado e o site fenomenal e não é um produto fechado. Acho que esse também é um ponto de partida bom para um gestor ter na cabeça. É bom começar bem, sim, de forma estruturada, mas é um trabalho que vai acrescentando. Sim. E no momento em que é visto desta forma também baixa um bocadinho aqui o grau de stress e se percebe que é uma construção. E acima de tudo, nós vemos que há muitos as pessoas que entendem este processo que nós estamos a falar não veem depois a comunicação e o investimento nesta área como um custo. Há muitos empresários que têm uma percepção que isto é um custo porque eles não há um alinhamento desde o início e muito claro qual é o retorno e como é que isto posiciona no valor do negócio. E muitas vezes acham que gastam porque é uma coisa que é ou um mero utility ou então que é simplesmente um luxo. Muitas vezes não. Eu tenho que comunicar para o meu público certo, com a mensagem certa, da forma certa para eu ser percebido da forma correta. Para longo prazo criar uma boa reputação e nós sabemos que a reputação atrai clientes, atrai talento para a empresa, atrai investimento. Mas se eu faço isto de uma forma muito arbitrária, eu não estou a criar valor nenhum, ou é um bocadinho jogar a batalha naval, não é? Exato. E é isso que não se quer. A comunicação não pode ser jogar a batalha naval. A comunicação é, acima de tudo, um ativo estratégico do negócio e que tem que ser posicionado dessa forma. Mas se não se pensar, como estamos a dizer de início, que é perceber, eu tenho que ter uma porcentagem do meu expectável de volume de negócio ou de investimento preparado para isto, eu tenho que fazer na altura certa, da maneira certa, para depois isto tudo bater certo. Depois isto começa a ser uma espécie de um estendal da roupa em que uma manta de retalhos, etc. Depois não traz valor nenhum e é um custo, claro. E falaste aí sobre a reputação. Se calhar a reputação parece que não, mas é um dos ativos mais importantes que uma empresa pode ter. E inclusive podemos medir a reputação de uma empresa. Existem técnicas para isso. Existem e para todos existem técnicas para isso e para todos os graus, desde as grandes formas ou os grandes algoritmos de gerir a reputação, e há muitas métricas, o RepTrak, etc., que medem uma série de variáveis, até à forma mais simples, como qualquer PME ou micronegócio consegue fazer, que por exemplo pode ser simplesmente começar por ter um NPS de clientes. O que é um NPS? O NPS, Promoter Score, e no fundo é aquela métrica que pergunta às pessoas o quanto estariam dispostas a recomendar esta empresa a um amigo. E isso é muito fácil, porque qualquer pessoa ou qualquer empresa pode ter em períodos de tempo, perguntar isso aos seus clientes e saber, clientes, colaboradores, etc., e saber mais ou menos qual é que é esse nível de recomendação. E é curioso que isso pode ser medido ao nível da empresa, mas vocês também fazem este trabalho, por exemplo, com CEOs. Não é? Todo o posicionamento, a reputação, a comunicação, esse tipo de trabalho também pode ser feito a nível de uma marca pessoal, digamos assim. Podes falar também um bocadinho sobre isso? Que tipo de trabalho vocês fazem nesse... Sim, e está estudado que, por exemplo, a reputação do líder de uma empresa, ou do porta-voz, do CEO, equivale a cerca de 32% do valor de marca. Que é uma coisa engraçada, porque há um movimento muito interessante a acontecer neste momento, que é
Antigamente as grandes corporações, as grandes marcas valiam pelo seu logotipo, mas nós vemos que também há uma ideia de logotipo da cara da empresa, e as redes sociais têm aqui uma grande importância, mas nós também trabalhamos isso muitas vezes, que é ajudar os líderes a comunicar de forma mais eficiente, a aparecer de forma mais eficiente, com mensagem mais eficiente, nos diferentes públicos, nos diferentes stakeholders, e é um trabalho que há cada vez mais empresas a perceber a importância disto e a perceber o valor estratégico que isto tem para a marca. É impressionante. Ela pode começar logo ao início também. Ou seja, tens uma transição clara nos últimos anos daquilo que é o brand logo para a brand face. Então, no fundo, há quem representa a empresa, seja uma pessoa, sejam duas, depende sempre dos casos, vai sempre também viver os valores, viver a cultura, viver o próprio posicionamento, e é bom que o demonstre em todas as tuas ações. Isto vê-se nas redes sociais, claro, na forma como está a imprensa, mas também na forma como fala com colaboradores, na forma como está na própria organização, o tipo de exemplos que dá, até o facto de ir ou não ir a um determinado evento. Okay? É aquilo que eu não dizia. Isto é comunicação interna e comunicação externa. E tem uma importância muito grande no valor, claro, da marca, na criação do valor da marca, mas até na própria gestão do negócio, porque a verdade é, se existe uma imagem de CEO que transmite confiança, as vendas vão ter mais sucesso. Exatamente. Os parceiros vão confiar mais, os fornecedores vão querer ficar, os colaboradores vão se sentir atraídos a querer estar numa empresa onde se vêem representados na liderança. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer e que tem-se visto também de forma crescente, já não é só como no início, acho que há uns anos atrás era muito exemplos internacionais que eram sempre dados aqui como referência. Agora, já temos bons exemplos em Portugal de como isto é feito e da repercussão que tem clara, porque nós identificamos uma empresa com o gestor que a comanda, não é? Que a leva em frente. E isto, obviamente, tem imensos ganhos para a marca. Sim, antigamente isto era visto quase como uma espécie de um luxo ou de um exercício de ego. As mudanças que têm existido até com este movimento de redes sociais, temos visto muita diferença. Se calhar há uns anos atrás o logo tinha uma importância gigantesca, não é? Porque tudo se comunicava quase através do logo, e agora com esta presença nas redes sociais tão imediata, com TikToks, com Instagrams, com os CEOs a comunicarem através destes canais, o que é que sentem que mudou nos últimos anos? Olha, podemos dizer aqui uma questão que é relativamente importante aqui, que é qual é o grande movimento? Antigamente este tipo do CEO branding, como se chamava, era visto como uma espécie de luxo, ou em alguns casos como uma espécie de um exercício de ego, não é? E o exemplo que se dava sempre era do Richard Branson da Virgin, que colocou toda a questão da marca à volta da imagem dele e depois das suas coisas muito excentricidades, exatamente, desde do comboio, do salto do avião, e era todos os exercícios, e depois era uma cobertura de imprensa à volta disso. O que nós estamos a ver hoje em dia, e as redes sociais têm aqui uma grande importância, é que os CEOs são a linha da frente da comunicação de uma organização. E é o que falávamos, cerca de 32% de valor de marca. É muito importante. O tal brand face há uma grande mudança aqui. Mas é como a Margarida dizia, não é só as redes sociais, é a que evento é que vamos, como é que comunicam internamente porque antigamente as pessoas viam, costumava-se dizer, temos um cliente que diz uma coisa muito engraçada, que é quando eu, aqui entre aspas, quando eu comecei, as pessoas viam-me no corredor e nem olhavam para mim. E hoje em dia dão-me um high five, não é? Ou seja, porque há uma forma de olhar para a liderança e para a liderança de topo de uma forma mais próxima. As barreiras quebraram muito. E há uma grande necessidade dos CEOs ou dos grandes líderes das organizações saberem comunicar para os clientes, saberem comunicar internamente, saberem em que momentos é que vão. Se escrevem um artigo de opinião na imprensa, ele tem que ser altamente pensado estrategicamente, que tipo de entrevistas dão, e é cada vez mais importante. Acho que este é o ponto. Como é que fazem uma apresentação? Como é que fazem uma apresentação? Normalmente este trabalho e é pensado, ou seja, o que é tido em conta neste tipo de construção? Vais ter aqui um leque muito vasto. O que é que a pessoa veste? O que é que a pessoa diz? Que tipo de expressões utiliza? O que é que ela se identifica e não identifica? O que é que são coisas em que ela se revê? Causas que defende? Livros que lê? Nós fazemos isto de forma mesmo bastante ampla, e este trabalho é feito um bocadinho 360, porque na verdade há dois pontos. Tu não podes vender aquilo que não és. Isso é uma verdade absoluta, quer em termos da empresa, quer em termos do próprio CEO. Agora, podes vender da melhor forma aquilo que és, e é isto que nós tentamos fazer, e tentamos sempre ajudar as pessoas a manter-se altamente genuínas àquilo que são e aos valores que vivem, que à partida são também o que se impõem às empresas que lideram, torná-las o mais humanas possível. E isso vive-se por clarificar os vários aspectos da tua vida, que é uma coisa que as pessoas, como não dizia, antigamente escondiam e punham à parte, e agora se percebeu que faz parte daquilo que também são nos negócios. Exatamente. Não podemos separar o que somos daquilo que fazemos. E até mesmo usando um exemplo e trazendo até para os empreendedores e tudo mais, a própria, como estavas a dar o exemplo de como se veste, de como se apresenta, porque é uma empresa tecnológica, faz sentido ter uma
uma informalidade, uma descontração, que isso vai dar um tom muito simpático e muito mais informal à empresa. Se calhar um escritório de advogados já terá de ter mais cuidado no formalismo, o escritório de contabilistas se calhar terá de ter, apesar de nós andarmos aqui com o desafio de nos tornarmos também mais informais. Eu aí tu estás a pôr uma coisa que estás a focar o posicionamento, a imagem ao setor, que também é uma camada importante. Sim. Mas há várias, nós sabemos que a reputação, isto é tanto válido como para uma pessoa como para uma marca. Ela tem várias camadas. Tem a camada do setor, claramente, mas tem a camada também do país ou da região. Porque uma empresa tecnológica na Índia não é igual a uma empresa tecnológica na Alemanha e que não é igual a uma empresa tecnológica em Portugal. E isto também, especialmente, se formos em viagens de negócios, há uma questão de culturalidade que tem que ser cerçada, mas também tem que ver com a própria empresa e também tem a ver com o posicionamento do que é que quer oferecer. E todas estas camadas, e depois da própria pessoa, como a Margarida dizia, porque não vale a pena estar a tentar vender uma pessoa que não é, não é? E é um dos grandes erros que às vezes se vê de algumas pessoas que tentam trabalhar esta área, é tentar forçar uma mudança muito rápida. A mudança tem que ser gradual e a pessoa tem que estar confortável com isso. Mas isso é igual para uma pessoa como é igual para mudar a imagem de uma empresa, o rebranding de uma empresa. Às vezes as mudanças demasiado bruscas também não são aquelas que dão grandes resultados, não é? E nós vimos isso, por exemplo, a Google, que muda o seu logotipo muito frequentemente e nós nem damos praticamente não damos conta. É muito interessante ver este tipo de exercícios. Mas isto para dizer o quê? Que a reputação tem várias camadas e ela tem, e acima de tudo são camadas que vão sendo construídas ao longo do tempo. Ao contrário de há uma comunicação que é a comunicação de venda publicitária, que é mais volume, mais exposição, mais reconhecimento imediato. Mas a reputação é feita ao longo do tempo, é uma espécie de conta bancária. Não é? É muito fácil, porque é que se diz aquela questão de demora 10 anos a construir uma reputação e 10 minutos a destruí-la, não é? Tem que ver com o quê? Nós vamos construir isto ao longo do tempo, vamos construindo isto, é um bocadinho, é como juntar dinheiro, vamos pondo na conta, é muito fácil gastá-lo, não é tão fácil adquiri-lo. E a reputação é um ativo que é o capital social, é o capital social no sentido social, contabilístico, mas no social, de relacional com as pessoas, porque ela cria uma expectativa sobre o que é que esta empresa vai fazer. Um líder de uma empresa que seja um líder muito íntegro e uma empresa que tenha um grande posicionamento de mercado, não é expectável para alguém que vá para lá trabalhar que de repente vai haver um despedimento coletivo. Cria uma expectativa. Uma empresa, um líder que sabe que tem uma grande atenção ao cliente, é expectável que tenha um bom serviço a essa empresa. Isto tem tudo a ver com estas camadas e cria uma expectativa nas pessoas que ao longo do tempo, e depois no final do dia o que é que vai acontecer? Se estiver cotada na bolsa, melhor valor, porque cria a expectativa. Estamos aqui a falar e tu percebes isso ainda melhor do que eu. A questão de se cria uma expectativa de que estes produtos ou serviços são bons, eu prefiro trabalhar com esta empresa do que outra empresa, prefiro trabalhar ali, prefiro investir ali, prefiro ser fornecedor daquela empresa, etc. Pois isto tem um valor do ponto de vista do negócio que é muito mais do que simplesmente a transação cliente, mas que cria ao negócio uma robustez muito grande a longo prazo, e isto é fundamental para o sucesso sustentável dos negócios. Que tem a ver com o que tu dizias há pouco, que é o ponto da diferenciação. Sim, a questão da diferenciação é fundamental, e a questão do posicionamento, que é a reputação, cria um efeito de posicionamento que é incopiável. Eu não consigo simplesmente, eu posso adquirir uma empresa ou copiar os serviços da empresa, mas eu não consigo copiar a reputação da empresa, nem a reputação do líder, nem a expectativa que eu tenho de trabalhar com uma determinada pessoa, empresa, equipa, ou o que seja. Exatamente. E isto é um ativo fundamental, mas é um ativo que é diferenciador para o mercado. Primeiro porque não é copiável, porque eu não posso simplesmente copiar, mas porque cria esta expectativa de valor e que diz, eu quando estou a trabalhar com uma empresa de tintas, uma pequena PME de tintas, imaginemos isso, que vende tintas, e ela pode se diferenciar, ter um posicionamento por um serviço de excelência, que é da relação com a pessoa, do serviço ao cliente, seja pós-venda ou no processo de venda, ou pode simplesmente diferenciar-se por ser uma empresa só com tintas para determinados negócios, ou determinado padrão de qualidade, ou o que seja. E isto cria expectativa nas pessoas, que é, se eu sou uma pessoa que valoriza o serviço, a relação, ou compro uma coisa, estou tranquilo porque depois tenho um serviço de cliente que me garante que se houver algum problema estou garantido, ou se valorizo simplesmente o preço, ou se valorizo simplesmente um determinado tipo, uma especialidade, um determinado setor ou segmento. E isto cria-nos... O posicionamento também ajuda a trabalhar esta questão de negócio na mente dos diferentes públicos. E estamos a falar muito aqui do que é que se corre bem, mas também há uma questão interessante que é, quando não corre bem, qual é o efeito que isto tem? Bom, mas isto temos estado a falar quando corre bem. Quando corre bem é tudo muito bonito, vende-se, tem um grande sucesso da empresa. Mas e quando corre mal? Quando temos uma crise, se calhar a comunicação pode ser a diferença entre a empresa sobreviver ou não.
Acho que as empresas devem olhar para a sua reputação como um ativo, mas também como uma espécie de seguro. Certo. Ou seja, porque ela cria uma almofada quando as coisas correm mal. Empresas com boa reputação têm uma espécie de goodwill, não é? Que é uma espécie de benefício da dúvida que permite um tempo de resposta e normalmente atenua os efeitos danosos de crise ou de casos difíceis. Mas também a forma como nós atuamos num ponto de vista de crise, desde da rapidez com que atuamos, da assertividade, de ter os processos oleados, etc., é vital. E há empresas, por questões de setor, como falámos há pouco, podem estar mais expostas, ou porque simplesmente acontece uma coisa imprevista no mercado e que de repente muda tudo e é preciso saber lidar com isto. Uma empresa que não esteja acompanhada, que não tenha a consultoria certa para isto, está muito exposta a este risco. Exatamente. E nós já vimos casos, por exemplo, a Encitel, que era um grande player de telemóveis em Portugal há uns anos, que hoje em dia acabou, não é? Porque regeriu muito mal uma crise. Exatamente. E que de repente acabou de um dia para o outro. E as empresas às vezes têm que perceber que estar preparada para isto e ter a consultoria certa para isto e o acompanhamento certo para isto ajuda-as que se alguma coisa corre mal, como estavas a dizer, estamos preparados para ajudar e para intervir. Isto é fundamental. No momento certo. Porque às Muito vezes certo. o problema O timing é tal e qual, o timing faz muita diferença. Eu acho que às vezes o problema é deixarem passar muito tempo. Quando já vêm ter connosco ou qualquer outro, alguém que possa dar apoio, já vêm tarde, já responderam de uma forma errada, já tiveram uma presença em algum momento que não foi mais adequado. Portanto, é importante ponderar como agir perante uma crise, acima de tudo, porque ela pode não ser uma crise de comunicação, às vezes é uma crise de outra área, de um negócio qualquer, mas a forma como comunicamos perante ela é bastante pertinente, seja a própria empresa, seja o líder, seja os próprios colaboradores, porque a mensagem que se passa aos colaboradores, eles vão passá-la para fora. E, portanto, todos estes fatores têm que ser tidos em conta. Felizmente, hoje em dia, já se vê as empresas mais preparadas e com planos de backup. Ou seja, já começamos a sentir isto. Há cada vez uma maior consciência que é preciso ter este acompanhamento. E há uma coisa engraçada quando tu dizias quando dizer ou o que dizer, porque é muito interessante perceber que também quando não dizer, porque é muito fácil quem está a sofrer a crise. Exatamente. É uma das tendências que é eu quero dizer, eu quero mostrar que eu quero explicar, e às vezes é gerir o timing, e em muitos casos é dizer não diga nada, fique quieto, porque isto depois vai passar e daqui a 2 meses ninguém se vai lembrar. Há muitos casos destes, e é por isso é que trabalhar a reputação, ter este acompanhamento às vezes ajuda muito, que é perceber se eu tenho que dizer alguma coisa, quem é que vai dizer, não é só quem é que vai dizer. Claro. Muitas vezes que é colocar o CEO sempre na linha da frente, muitas vezes é um erro, porque depois não posso escalar, ou depois não posso, ou estou a desgastar-lhe a imagem, quando é que vou dizer, se vou dizer, ou seja, há aqui uma série de nuances, que é em que canal vou dizer. E nós até em privado, se me permites, até vou partilhar aqui algumas brincadeiras, meio a brincar, meio sérias, que nós vamos tendo às vezes em relação ao futebol. E se bem te recordas, agora recentemente aqui com as mudanças no nosso clube de coração, eu perguntava-te o nosso, meu e teu, porque a Margarida neste aspecto é degenerada. Isso. Não vamos dar a conversa para aquele lado da mesa, se faz favor. E eu desafiava-te a dizer: é o momento certo para o presidente falar ou não? E tu achava muito interessante os comentários, fazia não, neste momento quem deveria falar, estávamos a falar de um momento de crise, que era a saída de um treinador, tinha sido absolutamente histórico no clube, e eu fazia-te esse tipo de perguntas: olha, e agora nesta gestão de crise como é que o clube devia atuar? Quem é que deve falar? É o diretor desportivo? E na sequência daquilo que estavas a dizer, era muito nesta linha, não é? Não deve falar o presidente, deve falar o diretor, exatamente para poder ter esta sequência e escalar se fosse necessário, e só falar. E só falar o presidente num momento que é estratégico, digamos assim. E de linha de corte, ou seja, porque se eu estou a colocar, neste caso, o presidente, e acho que todos que nos estão a ver ou a ouvir sabem do que é que nós estamos a falar. Agora parecemos o Otávio Machado, não é? Tipo, sabem do que é que estamos a falar. Sabem do que eu estou a falar. Exatamente. E é um exemplo muito interessante que toca em muitas das coisas que nós falámos aqui. As metáforas futebolísticas são muito interessantes porque nos contam muito da nossa vida real. Exatamente. E muito também de como as empresas, há casos que são muito semelhantes, e neste caso a reputação de um líder de uma equipa que sai, que tem uma preponderância enorme e que de repente aquela perda cria uma perda para a organização e que gerou depois uma crise e etc. Mas também perceber que naquele caso, tanto da escolha, da alternativa, etc., o presidente do clube acabou por se colocar numa posição
de que a escolha vincula-o também ao sucesso ou insucesso daquela escolha, e isso torna muito difícil, porque depois ele está na vermelha, não é? Está sempre sob fogo, Vermelho, cuidado com os resultados. Pois, exatamente, aí é mais difícil. Uma linha avermelhada, nunca chega a ser vermelho, e que é complicado quando se gera uma situação em que criou-se uma situação de crise organizacional que não tem que ver só com os resultados do clube, tem que ver também com algumas escolhas que foram feitas que, do ponto de vista comunicacional, no nosso ver, nós falamos muito sobre isto, não foram as mais corretas, porque não tem que ser. Nós também sabemos que o diretor desportivo está numa situação de saída, claro, depois há aqui nuances que podem atenuar a questão, mas um presidente colocar um ónus tão grande nisto coloca-se, fragiliza, coloca-se a jeito, claro. E depois dali já não consegue sair, porque não há ninguém em cima dele. E Margarida, na sequência disto que estamos a falar, consegues identificar quais são os principais erros que as nossas PMEs cometem quando estamos a falar de comunicação, posicionamento? Ui, este é para outro episódio. Dá para um episódio só, Dá para um episódio inteiro. As coisas que nós se calhar percebemos mais e temos sentido mais é, por um lado, falta de planeamento. As coisas não são ponderadas a longo prazo, nem com timings específicos, e portanto depois às vezes vêm situações por não terem precavido que as coisas iam acontecer, não terem alocado recursos suficientes. Isso também é um ponto importante, como dizíamos há pouco, quer logo no arranque, quer depois também anualmente. A lógica é ter que fazer um budget, aplica-se a todas as áreas e a comunicação também. Agora, há um ponto final que se calhar até me parece que é o mais importante para nós, e é um que temos assistido muito junto de clientes e outras pessoas com quem falamos, que é a parte da medição de resultados. Claro. Se nós não medimos algo, não conseguimos geri-lo. E na parte da comunicação, ela é vista como um custo, e quando nós não começamos a perceber qual é o retorno real que temos na nossa empresa e no investimento que estamos a fazer. Quando há esta mudança de paradigma, as coisas também têm um resultado diferente. Normalmente isto acontece quando as empresas estão num momento de viragem. Não vou começar aqui com as tendências de anos de duração da empresa. Eu acho que é mesmo aquele momento em que o gestor decide, ok, temos que crescer, temos que duplicar, temos que nos distinguir da concorrência. E aí começamos a abordar a comunicação claramente como um investimento, em que o retorno é claro, porque eles sabem que objetivo querem atingir. Agora era bom que logo à partida e no momento de arranque, se calhar, que um gestor pensasse logo o retorno que queria de cada ação. E aí o investimento é visto a par e passo. Permite-me acrescentar também que eu acho que é extremamente importante, que é ter a consciência, e acho que muitas PMEs ou pessoas que estão à frente destes processos às vezes não têm, que é, nós nem sempre somos o target. Isso. Não vale a pena estarmos a escolher porque é o meu gosto pessoal. Ou seja, a comunicação de uma empresa não é uma espécie de decoração da nossa sala de estar. Ou seja, nós não estamos a decorar ao nosso gosto porque gostamos. Não, é qual é que é a melhor forma de comunicar com um determinado público para atingir um determinado efeito. Porque o que nós estamos a fazer é mudar crenças, atitudes e comportamentos. E eu tenho que perceber que crenças quero alterar, que atitudes quero alterar ou que comportamentos pretendo alterar. E depois perceber qual é a melhor forma de o fazer. E não tanto dizer eu gosto desta ação, ou gosto deste design, não gosto deste design, gosto desta iniciativa, porque muitas vezes não é para nós. Não é para nós. E ter a consciência disso e fazer o exercício claro, obviamente. Sim, nós temos que nos identificar minimamente com o que está a acontecer, isso tem que ser. Mas é perceber que isto é para a nossa empresa comunicar da forma mais eficiente com os seus públicos. Não é para me agradar. Mas isto só acontece. Os empresários, os profissionais que muitas vezes tomam a decisão dentro das organizações, só têm esta noção como faziam aquilo que a Margarida estava a dizer. Quando veem que a comunicação não é um custo, porque quando eles veem quando é um custo, é para lhes agradar a eles. Quando veem quando é um investimento, muitas vezes dizem é para tirar um determinado efeito, um determinado público. E acho que isto é um salto qualitativo muito grande. E às vezes teres alguém fora da empresa a olhar de fora consegue ter uma perspectiva que quem está envolvido no dia a dia não se consegue desligar. Lá está, até emocionalmente está ligado a alguns valores, a algumas identidades visuais, seja o que for, que alguém de fora consegue olhar e identificar logo quase instantaneamente os problemas. É verdade, e é importante guardar tempo para isso, ou seja, dar-te a luz de espera, o que é que alguém que está fora da ilha vê que está aqui a acontecer, não é? Exatamente. E isto aplica-se não só à comunicação da própria marca, eu diria, mas mesmo à de produto, uma coisa que temos falado muito, à forma como é pressentido o próprio serviço,
à percepção de valor inerente àquilo que eu qualifiquei. Até falavas disso no episódio com o João Torneiro, não é? Exatamente. Porque a comunicação também faz parte dessa percepção de valor daquilo que estás a vender, a experiência como um todo importa, e a comunicação é um pilar muito assente Aliás, disto. sem comunicação não há percepção de valor. Porque Exato. se eu não comunico, ninguém me percebe. Exatamente. E o entendimento do valor da marca vem pela comunicação, não é simplesmente escrever posts no Facebook Claro. ou Exatamente. enviar e-mails. É preciso perceber que post, que e-mail para atingir um determinado resultado. E o canal aqui importa, ou seja, mais do que porque os canais óbvios que vamos sempre pensar são os nossos, não é? O site, as redes sociais, mas há muitas outras coisas. Exatamente. Se é o CEO que vai diretamente falar com determinados clientes, se é um acompanhamento direto que é feito ao colaborador para ele falar com o cliente diretamente porque é o diretor de vendas, é o tipo de trato, é uma coisa constante, não é? Aquilo que eu também falava no que diz respeito à construção da relação, naquilo que é a expectativa com a comunicação também é muito pertinente. E há aqui um outro efeito que eu acho que é muito pertinente nas PMEs portuguesas, não só nas PMEs, em grande escala também, mas foquemos aqui nas PMEs, que é, há um efeito de expectativa que nós percebemos que é o 8 ou 80. Nós vimos em muitas PMEs uma de que eu não vou fazer isto porque isto não é para mim, é só para as grandes empresas, eu não tenho capacidade de fazer. E muitas vezes não é bem a verdade. Podem fazer, desde que os investimentos sejam certos, sejam pensados estrategicamente e consigam ter um resultado. E às vezes há pequenos passos que vão ter grande influência, um bocadinho o princípio de Pareto, não é? Há 20% de coisas que nós podemos fazer que vão ter 80% dos resultados. Mas também vimos o 80%, que é a expectativa insuflada e que muitas vezes leva a grandes desilusões. Que é eu pensar que com um orçamento muito reduzido estou à espera de ter uma coisa igual aos grandes anunciantes que investem milhões. Não. E isso também, pois, toda a gente quer ser a próxima Apple, a próxima Microsoft, a próxima Virgin, toda a gente quer ser marcas de grande porte. E é preciso perceber que essas marcas chegaram ali primeiro, não chegaram agora. Há um caminho grande, há uma construção ao longo do tempo de criação de percepção, criação de valor, criação de mecanismos internos, etc. E por outro lado, em alguns casos, há um investimento que não está ao alcance de algumas empresas. E por isso há estes dois pontos, que é uma de que eu não vou fazer nada porque não tenho capacidade, que não é verdade, ou eu com muito pouco estou à espera de fazer coisas que tecnicamente não... E que também é um bocado desajustado, mas é perceber que no meio disto há um meio termo muito interessante, que com alguns orçamentos maiores, menores, etc., se consegue fazer coisas. Por exemplo, uma das coisas que nós não temos por hábito, não chegar ao cliente, devemos lhe propor isto e isto custa tanto, porque muitas vezes pode estar totalmente desadequado ao cliente, para cima ou para baixo. Exatamente. E muitas vezes, ok, quanto é que tinha previsto para isto? E alguns clientes ficam assim um bocado naquela, o que é que eu vou dizer? Mas depois muitos dizem, olha, tinha mais ou menos isto alocado. Ok, então com isto vamos pensar para este efeito que se pretende, com este budget, qual é a melhor rentabilidade que nós temos no investimento. Porque isto é como colocar colocar o dinheiro num ETF ou em qualquer negócio. Quer dizer, espera-se um retorno. E é perceber para este volume de investimento que eu estou disposto a fazer, seja dinheiro, tempo, pessoas, o que seja, qual é o retorno que eu espero. E é parte também de consultoria de comunicação perceber que é para o investimento que o cliente está disposto a fazer, qual é o modo mais eficaz para ele obter o maior retorno possível daquilo que lhe espera, que vai valorizar o negócio. Eu acho que este efeito da expectativa é uma coisa interessantíssima que muitos empresários deviam pensar. E o que é que vocês, agora faço-vos aqui um desafio, como é que vocês vislumbram o futuro? Temos aqui a inteligência artificial a entrar por todos os lados, nós temos o ChatGPT na nossa vida já no dia a dia. Eu trato por minha querida, minha menina, o que é que quando faço uma pergunta, o que é que isto vai mexer com tudo isto que estamos aqui a falar? O que é que vocês perspectivam para o futuro? Nós vamos ser mais rápidos. Vamos ser mais rápidos. Eu acho que esse é o ponto mais importante, ou seja, nós conseguimos fazer mais coisas mais depressa. Mas achas que é uma ameaça ou achas que é uma ferramenta de trabalho? Nós dizemos sempre que é uma ferramenta e é uma oportunidade. E tem que ser visto desta forma como com tudo, não é? Há sempre duas formas de olhar para ao mesmo tema. Nós temos sempre abordado isto como algo que vai alavancar muito mais o que nós fazemos. Certeza que também que cria uma capacidade maior de unificar tudo aquilo que é a comunicação das empresas. Ou seja, pensando no caso de um pequeno gestor a começar, há uma coisa importante que tem hoje que não tinha se calhar aos tempos, que é repensar a forma como faz todos os e-mails, todos os contactos com clientes, tentar ao máximo uniformizar aquilo que cria, e isso é uma coisa que é possível, mas claro, também criarmos outro tipo de oportunidades e de outro tipo de materiais de comunicação com recursos um pouco menores, e isso é obviamente interessante. Como é que nós depois usamos no dia a dia, se calhar também aplicando aqui um bocadinho mais? Nós temos estado a fazer muitos testes e utilizamos já
já há bastante tempo e já usamos em diferentes contextos, que é em termos de vídeo, de imagem, de criação de texto, mas acima de tudo eu acredito que até acabamos por usar mais muito na estruturação das informações, no resumo da informação. Portanto, o resultado maior que nós sentimos de muito diretamente na pele é a aceleração do nosso A trabalho. aceleração. E esse é um ponto que não podemos ver, portanto é bom. E a aceleração ou seja, quando falamos se é uma oportunidade ou uma ameaça, eu acho que o que temos que dizer é, sobre a inteligência artificial, não interessa se o copo está meio vazio ou meio cheio, o que interessa é que ele tem água. Exato. E a água é uma oportunidade e é vital para a nossa vida e para o nosso trabalho. E por outro lado, eu acho que isto vai ter um amplificador que é as pessoas que souberem utilizar estas ferramentas e que já estão a fazer vão ser muito mais rápidas e vão tirar um maior partido disto. Mas quem não souber vai ficar para trás muito rapidamente. E isto é igual às pessoas que passaram a utilizar computadores ou ficaram nas máquinas de escrever. Quer dizer, é exatamente a mesma história. Ou os músicos que ficaram no analógico e não viram a oportunidade que o digital também lhes possibilitava. Claro. E é um bocadinho como isto. Toda a evolução tecnológica tem isto. Agora, vai haver muita gente que aquilo que faz vai deixar de fazer, vai haver muita gente que vai ter que ser requalificada, vai haver muitas possibilidades novas de muita coisa. Agora, uma coisa é certa: a mudança já chegou e isto, ou nós adaptamos-nos a ela ou vamos ficar para trás. E isto aí parece-me que é claro. Agora, a possibilidade de teres uma assistente de negócio, de poderes resumir as coisas com mais facilidade, analisar dados, tomar decisões com outro tipo de ponderação, porque pudeste, se calhar, investir menos tempo e realmente analisar tudo o que tu tinhas de informação do teu lado, é incrível. E a questão do custo também é interessante para as PMEs, acho que é muito interessante perceber. Vamos dar aqui um exemplo claro, que é um exemplo real. Não podemos dizer nomes por questões de sigilo, obviamente, mas nós temos um cliente que fez um estudo de mercado numa determinada área, um estudo. A avaliar aquele estudo, ver os resultados de um modo tradicional, tendo aquilo, demoraria 3 dias de trabalho. Ou seja, estamos a falar de 16, 24 horas de trabalho de análise. A verdade é que nós fizemos aquilo em 3 horas, utilizando um mecanismo de inteligência artificial que nos permitiu um ganho de produtividade e com uma coisa mais interessante, que permitiu-nos perceber padrões e ligações que só estariam disponíveis com uma análise de dados muito avançada que nós conseguimos tirar partido. Mas isto foi preciso saber o quê? Saber utilizar a ferramenta. Claro. O que é que isto permitiu? Muito rapidamente, permitiu não só fazer este trabalho mais rápido, que para nós, enquanto consultores, é melhor, mas também permitiu para o cliente um baixo de custos, porque para aquele cliente em particular seria impensável o valor de análise daquele estudo nos métodos tradicionais, porque não tinha o budget disponível para aquilo. Exatamente. Não tinha. Exatamente. Ou se fizesse alguma coisa, isso é um bocadinho pela metade. Mas isto permitiu ao cliente, com um custo muito menor do que estaria disponível no método tradicional, obter um resultado muito melhor. E a verdade é que aquele estudo teve muito sucesso e foi um impacto muito grande na sua atividade, mas também na forma como comunicou. E aí um bocadinho de inteligência artificial é esta oportunidade que nós temos de fazer mais e melhor. Nós falamos disto com a equipa, falamos disto com os nossos alunos. Ou seja, no fundo, não vejam isto como um susto que não vai haver espaço no mercado. É exatamente o contrário. Vocês vão poder focar-se em fazer aquilo que realmente é trabalho de criação. São coisas novas que podem acrescentar, a analisar mais criticamente as coisas, a acrescentar valor, a aportar valor de outra forma. Portanto, é como tu dizias, aprender a utilizar as ferramentas é o primeiro passo essencial a qualquer cargo dentro de uma organização, qualquer pessoa. E o segundo é compreender como é que, com base na informação a que chegamos, agora posso acrescentar mais valor em cima porque eu tenho mais tempo para me dedicar a isso. Portanto, E é giro uma coisa, que é, a inteligência artificial é tão boa quanto nós não notamos que ela lá está. Este é um ponto importante, que é porque se as pessoas que utilizam mal, isto torna-se muito notório que estão a utilizar mal. É um bocadinho como eu utilizar mal o Photoshop e vou recortar uma pessoa numa imagem, aquilo fica tudo cortado, parece que ando com uma tesoura a cortar um pedaço de papel. E nós vimos isso muito no LinkedIn. Pessoas estão a utilizar o chat GPT para criar os seus posts no LinkedIn e depois são todos iguais, toda a gente já percebe o estilo de linguagem e a adjetivação excessiva. E quando vêm títulos, quando nós vemos os textos com títulos, não é no LinkedIn, mas aparecem todos capitalizados, nós já percebemos que aquilo é o chat GPT, porque é uma má utilização. E acho que este é o ponto essencial, que é, se nós somos inteligentes a utilizá-lo, ele faz-nos mais espertos. Se nós não formos inteligentes a utilizá-los, bem, tem o efeito inverso. Muito bem. Margarida e Nuno, eu costumo fazer sempre um desafio a quem nos visita, quem está aqui comigo, que no final do episódio nós tenhamos um entregável, qualquer coisa que possa ajudar os empresários e os empreendedores na área que nós estamos aqui a falar, poderem tomar ações.
E eu ia-vos fazer o mesmo desafio, que vocês no final deste episódio nos deixassem um entregável que os nossos ouvintes pudessem usar para olharem para as suas empresas e verem o que é que podiam melhorar e onde é que podiam melhorar. E eu até vos fazia já uma provocação: que 3 pontos principais um empreendedor hoje devia olhar já para a sua empresa? Primeiro que tudo, a diferenciação, não é? Como falámos no início do episódio, a necessidade de sabermos claramente o que é que somos e o que é que também não somos. Depois, falarmos para as pessoas certas, nos canais certos, termos consciência clara de qual é que é o sítio onde devemos pôr o nosso investimento, mas também adequá-lo aos nossos interlocutores, porque falarmos para toda a gente nunca vai resultar. Exatamente. Eu diria que por terceiro, se calhar ter processos ágeis, conseguir implementar processos ágeis para nos adaptarmos à mudança, porque a pior coisa que uma empresa pode ter é o plano certo para a realidade errada. E muitas vezes faz planos muito espetaculares no papel, Exatamente. mas 6 meses depois a realidade mudou e aquilo já não faz nenhum sentido e temos que nos adaptar, temos que construir, porque no fim do dia o que nós queremos é resultados e valor, porque senão não estamos a fazer nada. Isso. Muito bem. Margarida e Nuno, gostei muito. Gostei de vos ver desconfortáveis aqui à frente das câmaras, não é? Porque vocês fazem um trabalho incrível connosco e com os outros clientes que também nós conhecemos bem. E gostava de que vocês também, quem vos quiser conhecer, como é que vos podem encontrar e onde é que vos podem encontrar? Olha, o nosso site também está aqui nos comentários do próprio podcast, mas weareaurora.pt. Podem aceder ao nosso site, mandar-nos uma mensagem, nós temos todo o gosto em falar com a vossa empresa e as vossas pessoas. Muito bem. E se precisarem de um contabilista incrível, Já Muito sabem. bem. Muito obrigado. Olha, eu gostei muito. Quanto a vocês, espero que também tenham gostado e conto convosco no próximo Masterclass. Obrigado.